Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras congressistas, senhores congressistas. Eu sou o professor Dalvit Greiner de Paula e apresentarei para vocês essa comunicação Bernardo Pereira de Vasconcelos, as Revoluções Liberais e o Projeto Educacional do Império do Brasil. Essa é uma tese de doutoramento que eu estou encerrando agora nesse semestre, sob orientação do professor doutor Luciano Mendes Faria Filho. Nós somos aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, filiados à UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Estamos na FAE, Faculdade de Educação, e fazemos parte do grupo do GEP, que é o Grupo de Pesquisa em História da Educação, e também do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, 1822 a 2022, que pretende discutir o país nesse período institucional de 200 anos após o seu processo de independência. Bom, nós vamos tentar entender essa contradição, que é modernizar e conservar. E tentar entender como que a nossa elite, a elite brasileira, foi se tornando liberal, deixando aquela ideia liberal da colônia, do liberal em dar, liberal em prover, para um liberalismo que vai passar pela liberdade de comércio até chegar num modelo de liberalismo que admite, por exemplo, a escravidão. Nesse intervalo de tempo, vamos tentar entender a figura de Bernardo Vasconcelos na construção dessas instituições, criando, então, assim, na visão daquela elite, um moderno império nos trópicos. Por fim, como que a educação é apresentada como um projeto iluminista e como que esse projeto vai reagir diante da realidade brasileira. E nas considerações finais, tentar responder um pouco desses impactos das revoluções liberais na educação no Brasil. Bom, essa é uma foto de 1870 que mostra um senhor branco com uma parte da sua escravaria. Não caberiam todos nessa foto, né? Geralmente, os nossos senhores de escravos tinham muitos escravos. Os plantéis eram enormes. E o grande problema do liberalismo no Brasil seria compatibilizar, resolver esse dilema entre os brancos e, obviamente, entre os escravos. A questão da liberdade, por exemplo, a questão da propriedade. Então, tudo isso passava pelas ideias liberais do Brasil, mas, obviamente, elas foram se adaptando a essa situação. Uma situação esdrúxula, uma situação, digamos assim, contraditória, mas que a elite liberal deu conta de resolver, pelo menos internamente, essa questão. Então, para isso, era preciso afinar essa linguagem. Essa elite brasileira, ela foi se tornando liberal, porém do seu modo, do seu jeito. Que jeito é esse? Então, antigas expressões, aliás, novas expressões que vão surgindo nesse processo, antigas, no caso, que eram expressões já do final do século XVIII, mas que também vão entrar pelo século XIX afora, no caso brasileiro, de anticolonialismo, antidespotismo, anticlericalismo, escravismo e antimilitarismo. Então, tudo isso vai ter que retomar o seu significado, ou seja, mudar o significado que elas trouxeram do século XVIII para se adaptar a essa elite brasileira. Então, a discussão toda, esse afinar a linguagem, passava também por uma questão da soberania. Onde é que, de fato, estava a soberania? Estava no povo ou estava na nação? Com uma divergência muito grande aqui, bastante significativa da elite brasileira. Na visão deles, o povo era aquela massa ignária, o povo bárbaro, sem educação, sem limites, anárquico. Enquanto que a nação era o oposto. Era algo civilizado, ordeiro, que sabia respeitar as instituições. Também criam a Constituição, mas, por fim, percebe-se que, além da Constituição, era preciso também criar códigos. Códigos que auxiliassem essa Constituição na condução do país. O Código Criminal foi o primeiro a surgir, depois Código de Comércio e um Código de Terras. Ou seja, uma forma de regular tanto a população, o povo, a massa ignária em geral, quanto também regular os relacionamentos entre a elite. Um dos grandes promotores desse período é o Bernardo Pereira de Vasconcelos, essa figura que está aí. Nasceu em 1795, morreu em 1850. Coincidentemente,
os 55 anos, que vai praticamente desde 1789 até 1848, esse período convulsionado pelas revoluções europeias, como diria o Hobsbawm, mas que também abalou o Brasil. O Bernardo vai ser esse grande construtor, grande em todos os sentidos, o sentido que vai ser uma espécie de capitão do time, capitão da elite que vai capitanear esse processo de modernização, de levar à frente, adiante, esse projeto de um império liberal nos trocos. Então, o Bernardo Vasconcelos vai, sobremaneira, contribuir na construção dessas instituições. De que forma? Compatibilizando aquele liberalismo libertário europeu com o liberalismo utilitário à moda do Brasil. É claro que a Europa também tem um liberalismo utilitário, via Inglaterra, por exemplo, mas o problema todo era compatibilizar tudo isso. Você tem um liberalismo mais jacobino, mais popular na Europa, principalmente na França revolucionária, mas tem também a contenção desse liberalismo, que é esse liberalismo utilitário. O Brasil faz a opção pelo modelo inglês de um liberalismo utilitário, mas é preciso, então, adaptar instituições, criar instituições com base nesse novo modelo. Então, o caminho tomado pelo Bernardo Vasconcelos é o da moderação e da conciliação política. Não à toa vai criar o partido, ele vai ser o principal promotor do Partido Conservador no Brasil, que vai congregar nas suas hostes os grandes proprietários de terra, os grandes representantes da elite fundiária, da elite agrária brasileira, em contraposição ao Partido Liberal, que tinha sido criado um pouco tempo antes, mas que congregava bastante maior quantidade de profissionais liberais urbanos, as artes liberais urbanas, e alguns representantes de terra. Só que isso não aconteceu de forma tranquila. Desde 1817, a gente está vendo aqui, a elite ela começa a exigir do rei, no caso aqui o Dom João ainda, uma postura diferente diante do que vinha acontecendo. Então aqui a elite já começa a se, digamos assim, a entrar em ebulição, querendo, obviamente, um processo de independência, mas que fosse ao seu modo, do seu jeito. E ela começa, então, uma série de lutas lutas armadas mesmo, dentro do Império Brasileiro, buscando, alguns um processo bastante separatista, outros tentando buscar o poder na capital do Império, mas começa nessa série de lutas. O que nós temos aqui, por exemplo, é um quadro representando a Revolução Pernambucana, de 1817, né? Coincidentemente, acontece também em Portugal uma Revolução Liberal, duas revoluções que vão pressionar o rei Dom João VI, mas todas duas tratadas com extrema violência, porque, segundo o rei, ainda não era o momento de se fazer nenhum modelo de abertura, né? O modelo absolutista de Dom João ainda caminhava muito para e passo, buscando apoio e reforço na Santa Aliança e no Congresso de Viena poder promover esse tipo de coisa. Mas a elite brasileira já vinha se mostrando bastante rebelde. E essas lutas vão praticamente se encerrar em 1842, em Santa Luzia, Minas Gerais, de onde inclusive surgiu o nome dos liberais brasileiros, que eram também chamados de Luzias. Também vão se rebelar, esses liberais também vão se rebelar na Rua da Praia, em Pernambuco, em 1848, e praticamente essas duas revoltas vão reorganizar politicamente o Império, fazendo com que o deputado Holanda Cavalcante afirme peremptoriamente, né, nada mais conservador do que um liberal no poder. Ou seja, os partidos ficaram praticamente iguais. Bom, então que educação é essa que deveria ser ofertada para os brasileiros? A educação é um projeto iluminista, mas como é que ele vai se comportar diante da realidade brasileira? A elite imperial vai assumir esse repertório iluminista. Ela vai abominar algumas ideias e vai aceitar outras de sua conveniência. Por exemplo, o próprio conceito de liberdade e de propriedade toma outro sentido no Brasil. A liberdade, a propriedade, é um atributo exclusivo de brancos, né? Ela não está aberta para todos. Ou seja, não há um critério de igualdade que você tem no Brasil, é aquilo que o Norberto Bobbio, é uma igualdade entre os iguais.
Então, você tem os brancos, são iguais, porque estão caminhando dentro da Constituição, a Constituição os coloca nessa situação, enquanto que mulatos, negros forros, até mesmo brancos pobres sem propriedade, são colocados como cidadãos de segunda classe. Então, esses conceitos que são comuns, aliás, é preciso criar conceitos comuns para que se possa, de fato, criar uma sociedade. E essa que é a grande dificuldade no Brasil. Quer dizer, a educação deveria cumprir esse projeto, cumprir esse trajeto, compatibilizar os conceitos, deixar que, de fato, as palavras tivessem o mesmo significado para tudo e para todos, para então você, de fato, criar uma sociedade. Então, quando vamos buscar os jornais da época, a gente vai percebendo um pouco essa mudança. Veja só, a Gazeta do Brasil, em 1810, falava de liberalismo, de liberal, com uma liberdade de comércio. Ou seja, a abertura dos portos em 1808 deu essa conotação para o liberalismo brasileiro. Então, você chega com essa ideia de liberal de abertura dos portos, mas logo depois, obviamente, vão chegando outras influências, então o liberal passa a ser esse republicano, como alguém que deve ser abominado, alguém que é a favor mais da anarquia do que da Constituição, e, por fim, esse liberal que vai sendo confundido com algo extremamente negativo. Então, na verdade, o nome liberal ele chega no Brasil com uma conotação econômica, vai se transformando numa conotação política de forma negativa. Por quê? Porque a ideia conservadora, ou seja, não se pensava na época na expressão liberal conservador. Apesar de todos terem ideias liberais, vão se adaptando, mas os conservadores é que vão, de fato, ocupando esse lugar de proeminência, principalmente fazendo um discurso de que o liberal está ligado à ideia republicana e, portanto, à ideia popular, e, portanto, deve ser. Então, o que se busca é, primeiro, marcar essa diferença. O que é povo e o que é nação. Então, quando se marca essa diferença, veja só, o que é o povo? Qual que é a lei que deve ser feita para o povo? Leis brandas e suaves? De forma alguma. Se esse é um homem violento, se é um homem contumaz, se é um homem caprichoso, se você cria uma lei branda para poder reprimir esse tipo de homem, você vai perder tempo e vai perder trabalho. Então, o que se quer? O que se quer é que se legisle sob o princípio de uma filosofia exaltada para um povo fanático e ignorante. Então, a visão que você tem do povo aqui é de fanatismo, de ignorância. O que você vai fazer se você entra com muita luz, com esse iluminismo todo, para esse povo fanático e ignorante? Você vai recolher inquietações. Agora, quando se fala de nação, a nação é outra. A nação é o lugar da esperança. Então, é ali que você vai ver esperançoso abrir o campo constitucional. Porque é ali que você vai quebrar qualquer possibilidade de insurreição. Ora, mas essa nação, ela já é um povo previamente educado, ela é um povo que pratica, de certo modo, uma gentileza revolucionária, ela já é um povo, não, é sempre a ideia de uma nação, de alguém que está acima do povo, alguém que está, de fato, pronto para poder, digamos assim, entender, justamente porque é uma pessoa ilustrada, uma pessoa educada, o processo constitucional. Então, quais são os impactos das revoluções liberais na educação do Brasil? Primeiro, essa ideia de que a nação ela incute soberania e luzes, ou seja, ela é capaz de pensar e agir politicamente. Então, isso já provoca uma separação muito grande entre uma elite, que se considera a nação. Então, a nação no Brasil ela é branca, ela é católica, ela geralmente é descendente de portugueses, enquanto que o povo é algo promíscuo, é algo passivo, que necessita de cuidados do Estado para, qual que é o objetivo então? Civilizar-se e alcançar algum grau de civilização. Caso esse povo civilize, caso esse povo atinja algum grau de civilização, quem sabe esse povo poderia entrar no rol da nação. Então, a ideia no Brasil, do projeto iluminista, é que a Constituição e as luzes operariam a transformação do povo em nação. Ou seja,
essa visão de transformar o povo em nação persegue o Brasil, o Estado brasileiro, até hoje nos seus processos e projetos educacionais. Ou seja, a ideia final era embranquecer essa população. Então, o que nós vimos aqui é um quadro que ganhou o Prêmio Nacional da Academia de Belas Artes em 1895, ou seja, já estávamos na República, mas o projeto era o mesmo, né? A ideia, obviamente, na República você já entra um pouco mais com o projeto eugenista, da limpeza. Mas o que é que você vê aqui? Primeiro, quem pinta um quadro é um espanhol, que vem ao Brasil poder concorrer a esse prêmio, e aí ele pinta aqui um homem branco, né, olhando com esse ar de satisfação para o seu filho embranquecido. Ele não é um filho totalmente branco, mas é um filho embranquecido. A sua mulher é uma mulata, provavelmente, com certeza, já é resultante de um casamento interétnico, né, entre um branco e uma negra, e a mãe dela é uma negra, né, totalmente retinta. Então, na visão dessa elite, essa era uma das condições para que você transformasse o povo em nação. Era a ideia mesmo de embranquecer as pessoas. Então, para a gente concluir essa apresentação, como é que a Ilustração inspiraria e justificaria o caráter conservador e centralizador do Estado brasileiro? Primeiro, a metáfora da luz vai sendo substituída pela metáfora da limpeza e da pureza. Por quê? Porque, obviamente, percebe-se nessa mudança de mentalidade que o primeiro objetivo, que seria de elevar o povo a um grau de civilização, ele não foi alcançado. Ou seja, você não tem um projeto de educação iluminista, um projeto de educação que vem das revoluções liberais, que vão, de fato, promover a igualdade no Brasil. A elite precisa dessa separação, desse divisor de águas entre o que é uma nação e entre quem e os demais. Não podemos nem falar de povo e os demais, né? Então, ela joga com essa, digamos assim, com essa diferença. Gostaria, então, de agradecer essa apresentação, agradecer a todos os ouvintes e aguardemos as questões. Muito obrigado.